Fala pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o canal Douglas Dornelles RS e eu não sei se vocês já reconheceram todas essas peças aqui na imagem, mas hoje eu vou falar para vocês sobre o motor do limpador de para-brisa de uma velocidade do Fusca. Essa é uma manutenção que não estava programada para acontecer. As peças já estão devidamente limpas, prontas para fazer a montagem. Mas no meio do procedimento eu resolvi gravar e compartilhar com vocês essa manutenção, porque é de grande utilidade. É a manutenção que vocês conseguem realizar em casa com poucos recursos. No meu caso aqui não foi necessária a substituição de nenhuma peça. Eu só vou ter que fazer agora a colocação de graxa nova, porque eu fiz toda a remoção da graxa antiga ali, das engrenagens. Mas fora isso, é só mão de obra e tempo mesmo. Esse motor é de apenas uma velocidade, sendo assim ele não é tão rápido o acionamento ali dos braços do limpador. Mas mesmo assim eu estava achando ele muito devagar, muito lento, até chegar ao ponto dele parar, de não acionar mais, e eu notar que o motor estava esquentando. Ou seja, ele estava tentando funcionar, não tinha queimado o motor, mas estava pesado a ponto de não conseguir acionar. Agora no final de semana eu tirei um tempinho para verificar isso, removi o motor do lugar, fiz a desmontagem dele, fiz toda a limpeza das peças como vocês estão vendo e vou fazer a montagem novamente. E aqui eu achei algumas coisas interessantes para mostrar para vocês. Uma delas é a ligação elétrica entre a chave de acionamento e o motor do limpador. A chave aqui, vocês observem que essa é a parte interna. Esse desse Fusca ele é só de puxar e aciona uma velocidade. E aqui no meio a gente aperta esse botão e ele libera o acionamento da água do brucutu. A gente tem aqui essas duas conexões. Essa de trás vai no reservatório, ali na caixa de step, onde tem o reservatório que a gente faz o preenchimento com água e depois faz a calibragem dele com pressão de ar. E essa outra conexão aqui que fica sentido o painel, a gente deriva uma mangueira que vai para o brucutu. Quando aperta esse botão aqui, faz essa liberação da pressão, tem uma válvula aqui dentro que libera a passagem da água, essa conexão para essa interna e esguicha a água no para-brisa. Isso eu nunca fiz funcionar no meu Fusca, não tem nem as mangueiras ali conectadas. Depois de montar tudo novamente, eu vou tentar fazer essa conexão. Eu já fiz um teste aqui com a boca mesmo, colocando o ar nessa conexão, apertando o botão, ele libera o ar por aqui. Então aparentemente essa válvula está funcionando. O que eu tenho que certificar é se o reservatório está vedando corretamente ali a tampa, se não tem nenhum vazamento. Senão não vai funcionar, vai ter a fuga do ar que vai ser inserido ali dentro dele e não vai ter pressão suficiente para esguichar a água ali pelo brucutu. Aqui a visão que a gente tem da chave do acionamento, como se estivesse olhando de frente para o painel, vocês observem que a escrita aqui está de pé corretamente. Se a gente gira horizontalmente a chave, como se estivesse olhando ali do porta-malas para o painel, fica dessa forma a visão. Aqui a gente tem os conectores. Se for possível ver, vamos ver aqui, esse de baixo a gente tem um 54. 54 é a alimentação da chave. Vocês observem que a gente tem dois terminais aqui, e esses terminais a gente vai ligar um chicote que vem do pós-chave da caixa de fusíveis. No meu caso aqui o chicote original, ele é um fio preto com uma listra lilás, então a gente vai ligar ele aqui. Esse 54 tem outro terminal elétrico, depois eu vou mostrar para vocês ali no motor do limpador, que ele deriva para o motor do limpador, para o último conector de baixo ali, para o último terminal, também é um 54, que ele é responsável pelo retorno automático das palhetas. Ou seja, o motor, a partir do momento que a gente vira a chave de ignição, está sempre sendo alimentado por esse conector aqui para o retorno de palhetas. Do outro lado, a gente tem um 54D. Vamos tentar focar aqui. 54D. No motor também tem essa nomenclatura, é o terminal de cima. E daqui vai derivar um fio do chicote elétrico original, no meu caso também, que vai fazer o acionamento da velocidade 1, que é a velocidade única. Quando puxar aqui, depois que a chave de ignição estiver acionada,
vai liberar a corrente desse terminal 54 para o terminal 54D e vai fazer o acionamento ali do motor do limpador, fazendo os braços se movimentarem. E aqui a gente tem o terminal 31B, que é um fio marrom com listra branca que vai ser ligado no terminal do meio do motor do limpador de para-brisa. Ele também vai trabalhar em conjunto aqui com o retorno de palhetas. E no momento que a gente aciona o botão aqui, a gente acionou o botão e se já desligar ele em seguida, com o sistema todo funcionando do retorno de palhetas, a palheta vai até o final e vai voltar para o ponto de repouso. Se não estiver funcionando isso, a partir do momento que a gente puxa aqui o botão fazendo o acionamento do motor e desliga novamente, as palhetas vão parar onde estiverem, se não estiver funcionando o sistema de retorno. Depois eu vou fazer o teste para vocês ali para a gente descobrir se está funcionando esse sistema. E detalhe pessoal, esse 31B aqui, ele não é o aterramento do motor do limpador. O aterramento do motor se faz pela carcaça, pela própria fixação aqui desse conjunto que vai junto ali no suporte do rádio. Depois eu mostro para vocês por dentro do porta-malas que o rádio e esse sistema aqui eles são sustentados por um suporte e nesse suporte vai receber o aterramento que a gente precisa para o motor funcionar. Na carcaça do motor nós temos esses 3 terminais que vão ser interligados com a chave de acionamento. É muito fácil de identificar a ligação, pessoal. Claro que com todo esse conjunto na mão, porque quando está instalado ali a gente não tem visão, principalmente porque isso aqui acaba ficando sujo e fica ilegível, a gente não consegue ler. Eu só fui conseguir identificar essa nomenclatura depois de limpo, mas é muito fácil. Vocês se lembram do 54D, que ele é o acionamento da velocidade 1. Aqui a gente faz a ligação, então, no meu caso aqui o chicote, o fio preto com a listra lilás. Embaixo aqui no terminal do meio, 31B, é o fio marrom. E o último terminal, vocês observem que ele é até deslocado, é o retorno automático de palhetas, ele é o 54. Vocês lembram ali que na chave de acionamento, o 54, ele é o positivo pós-chave. Então no momento que a gente liga a chave de ignição, ele está sempre alimentando. Esse terminal aqui, então ele vai estar sempre com a alimentação funcionando, porque quando a gente corta a energia aqui do 54, o motor ele vai continuar funcionando até voltar para o ponto de repouso. O 31 aqui a gente tem uma nomenclatura também, que ele identifica que o aterramento é feito pela carcaça. Quando a gente olha por dentro do porta-malas do Fusca, essa é a visão que a gente vai ter. A ordem dos fios ali vocês podem inverter, se quiser utilizar um outro chicote, pode usar verde, vermelho, preto, verde, vermelho, amarelo, enfim, o que vocês quiserem. Só tem que fazer coincidir essa ligação, as cores não importam. Eu já fiz a lubrificação dos 2 eixos colocando óleo de máquina de costura aqui dentro. Eles estão bem livres. Nesse mecanismo aqui eu não vou ter problema de resistência, de travamento ou algo do tipo. Olhando por baixo eu estava verificando que tem uma solda aqui nessa haste. Provavelmente esse furo deve enfraquecer o sistema. Em algum momento deve ter trancado tudo, forçou e acabou quebrando. Mas a solda está bem feita aqui de fora a fora, pelos 2 lados. Acredito que não vai ser um problema futuro. Com exceção da bobina e do chicote, todas as outras peças eu fiz a limpeza, fiz a lavagem com desengraxante, pincel, escova e depois água no enxágue. A bobina, se vocês observarem, tem um pouquinho de sujeira na parte superior aqui. Eu não quis molhar, até pensei em passar um descarbonizante, que depois ele tem uma secagem rápida e a limpeza bem eficaz, mas não quis arriscar. Não vamos mexer em time que está ganhando. Só fiz a limpeza das outras partes onde tinha graxa, poeira, aquela sujeira bem pesada. E agora vou prosseguir com a montagem. Vou utilizar uma graxa nova para fazer a lubrificação. Essa engrenagem aqui, ela é um material, não sei se alumínio, Zamac ou qual liga que é aqui, esse material, mas não tem nenhum dente quebrado. Essa outra engrenagem menor aqui, ela é plástica, ela também não possui desgaste avançado, não tem nenhum dente quebrado. Eu já lubrifiquei esse eixo aqui também com o mesmo óleo de máquina que eu utilizei ali no eixo dos limpadores.
Tá correndo bem livre aqui a engrenagem no eixo. O restante eu vou fazer a montagem com graxa. Na bobina, a única coisa que eu acabei decidindo fazer agora mesmo foi lixar essa parte superior aqui. Lixei com uma lixa 1200 d'água, porém a seco, é claro, para melhorar o contato, tirar aquele pó que tinha aqui por cima, para garantir uma condutividade melhor. Já fiz a montagem do motor, lubrifiquei com graxa, tá movimentando bem as engrenagens, está bem leve. Uma dica que eu quero deixar para vocês é na hora de fazer a instalação da bobina no lugar, se vocês desmontarem tanto quanto eu desmontei, cuidar para deixar bem centralizada a bobina, para não deixar ela pegando no ímã. Ela tem que ficar, digamos, flutuando no ímã, não pode encostar nele. Eu não tenho aqui em mãos uma bateria avulsa, mas eu tenho esse auxiliar de partida da Multilaser. Ele é um kit de emergência multifunções, sendo uma das funções auxiliar a partida de um veículo que está com a bateria morta. Então aqui eu vou conseguir simular para vocês, por exemplo, como se eu estivesse ali no Fusca. Aqui eu vou virar a chave que seria de ignição. Ligou a luz verde, é como se ligasse as luzes do painel ali do Fusca. E aqui no borne positivo, eu tenho agora um positivo pós-chave, que seria um 15 ali na caixa de fusíveis. Eu estou com o motor alimentado. Eu tenho uma lâmpada teste, vou mostrar para vocês que aqui no borne, no 54, eu tenho alimentação. Vocês lembram que do 54 já vai o retorno de palhetas, esse fio preto, para o último conector. Ele vai estar alimentado também. Aqui o preto com a listra lilás, que é o 54D, ele não tem alimentação, porque eu ainda não liguei a chave. E o 31B também ele não tem alimentação nenhuma. Agora eu vou fazer aqui a ligação, eu vou puxar o botão. Vocês vão ver que o motor ele vai passar a funcionar. Agora observem aqui. O conector lá em cima tem alimentação. Vou desligar o botão. Ele funcionou até o momento de chegar no retorno das palhetas. Vou fazer novamente. Ligo. Agora eu desligo aqui. Ele funciona normalmente. Vou fazer outro teste para vocês agora. Eu vou desligar esse 31B. Vocês vão ver que o motor ele vai funcionar da mesma forma. Vou tirar o conector aqui. Então a gente só tem o positivo do retorno de palhetas. E aqui tem o positivo que só é acionado no momento que eu puxo a chave, que é o 54D. Vou ligar. O motor ele funciona. Agora eu vou desligar. Ele parou em qualquer lugar aleatório. Vou fazer de novo. Ele para no momento que eu desligo a chave, independente de estar no ponto de retorno ou não. Agora eu provei para vocês que o motor do limpador ele funciona sem o 31B. Porém, se o 31B não estiver conectado, quando eu desligo a chave ali no painel do Fusca, as palhetas vão parar em qualquer posição que elas estiverem. Se elas estiverem no final do curso, lá em cima, elas vão parar lá, vão parar no meio, vão parar em qualquer lugar. Menos no ponto inicial, a menos que eu controle o tempo e quando as palhetas estiverem chegando no ponto de repouso, eu desligar o botão. Porém, o que eu fiquei quebrando a cabeça por mais tempo aqui, que eu vou mostrar para vocês, é que mesmo que o 31B esteja conectado aqui no motor, esteja conectado aqui na chave de acionamento, não vai funcionar o retorno de palhetas se esse botão aqui
ele não tiver em contato com a lata. Vocês concordam que o 31 ele é aterramento. O fato de ser A, B, C, X, Y, Z é só uma derivação dele. Ele não precisa estar conectado para funcionar, mas ele precisa estar conectado para desligar, para fazer o retorno de palhetas. E aqui em bancada eu não estava conseguindo fazer esse teste, porque vocês concordam comigo que aqui na frente desse botão a gente tem metal, e esse metal ele vai entrar em contato com o painel do Fusca e ele vai estar automaticamente aterrado. Então em bancada aqui eu tive que instalar esse fio da cor amarela, pegando nessa parte frontal aqui da carcaça do botão e pegando na carcaça aqui do conjunto do limpador para simular como se estivesse no painel do Fusca pegando um aterramento. Dessa forma assim, quando eu desligo o botão, pode estar em qualquer lugar, ele vai ter o retorno. Vou conectar aqui novamente, ele soltou. Conectei novamente o fio de aterramento aqui que soltou. Agora eu faço o acionamento do botão. O limpador ele funciona. Desliguei. Vocês viram que deu um intervalo de tempo. O motor ele foi até o final, voltou para o ponto de repouso e desligou. Vou fazer de novo. Agora ele coincidiu com o tempo de repouso. Espera aí. Ó, vocês viram que deu ali questão de 1, 2 segundos e ele desligou. Vejam que aqui nessa parte interna, que fica escondida quando a gente faz a instalação da tampa, nós temos esse terminal aqui na direita. Ele corresponde ao 54, que está sempre com a alimentação pós-chave. Nesse momento aqui, como eu simulei para vocês, que a chave de ignição está ligada, esse terminal ele está alimentado. Essa lâmina aqui no meio, que parece um platinado, ela é o 54D, ela só vai ter alimentação no momento que eu puxar a chave de acionamento. Então aqui no caso ela não está acionada, está sem alimentação. E aqui embaixo, bem na esquerda, aqui a gente tem uma outra lâmina que corresponde ao terminal 31B, esse terminal do meio, que a gente viu que é sim um aterramento, mas não para ligar o motor, e sim para fazer o desligamento dele. Agora por último, mas não menos importante, vocês conseguem observar que tem uma capinha preta aqui. Essa capinha preta fica na ponta de um pino, e esse pino vai ali para dentro, na parte das engrenagens. Esse pino é acionado por aquela engrenagem maior, que é de um material metálico, esse mesmo material da carcaça aqui, não sei exatamente a liga de metal que é, mas enfim, se vocês recordam, naquela engrenagem tem uma pecinha plástica saliente, e quando essa pecinha plástica passa por aqui, faz esse pino sair da mesma forma que ele está agora, ele está para fora, e quando a pecinha plástica passa, esse pino retorna. Quando esse pino ele retorna, faz contato com o 54. Agora, por exemplo, aqui o motor ele está em posição de repouso. Essa lâmina aqui ela está em contato com o 31B. Dessa forma, o motor ele voltou para o ponto de repouso na última vez que eu desliguei a chave. Vou ligar para vocês verem de perto. Observe o movimento. Cada vez que esse pino ele abre, ele vem para a esquerda, é porque aquela pecinha plástica da engrenagem está acionando ele. Se eu desligo a chave aqui, vocês viram que deu uma fração de segundos até desligar novamente. O que aconteceu nessa fração de segundos? O pino estava para dentro, essa lâmina aqui, que é da alimentação, estava em contato com esse pino 54. Então o motor ele continua energizado mesmo no momento que eu desliguei a chave. Quando aquela saliência da engrenagem passou pelo pino, empurrou a lâmina em direção ao 31B, que é o aterramento, fazendo o desarme do motor. É isso que acontece. Ligar novamente. Vocês observem que a lâmina está sempre em contato com o positivo direto, 54. Ela só perde esse contato quando o pino aqui é acionado. Desliguei. Agora sim
ele fez o desarme. Missão concluída em partes, e quando eu digo em partes é porque não foi atingido 100% do objetivo. Um deles era fazer o motor voltar a funcionar, e o outro deles, que seria na realidade um extra, um bônus, é fazer o retorno de palhetas automático funcionar. Como vocês viram ali, em bancada funcionou. Está funcionando agora aqui no Fusca, com o motor instalado no lugar, só que não está parando onde eu gostaria que parasse, que é no local tradicional, aqui rente à parte inferior do para-brisa. Ele está parando nessa posição que vocês estão vendo. Eu deixei aqui as hastes, os braços esticados ali, não encostados no vidro, para fazer demonstração sem atrito no para-brisa. E vocês vão ver que está funcionando perfeitamente, está funcionando de forma bem livre, bem leve. Quando eu desligo aqui, ele vai funcionar até o momento do ponto de repouso, porém não está coincidindo com essa parte inferior do para-brisa. Vocês viram que eu desliguei o botão, ele continuou o movimento e parou dessa forma que está assim, ó, com as hastes na vertical e não na horizontal. Até se alguém souber dar uma dica, porque eu não vi pessoalmente outro motor desse funcionando com retorno de palhetas, então eu não sei realmente como que é o funcionamento, mas ele funciona, porém não da forma que eu gostaria. Ó, mesma coisa. Eu já retirei novamente o motor, analisei, tentei pensar em alguma forma de mudar as conexões ali, mas sem sucesso. A forma que ele funciona é aquela ali, na engrenagem grande, aquela de material metálico, tem aquela pecinha saliente de plástico, e quando ela passa pelo pino, o pino aciona aquela lâmina, e aquela lâmina fecha o contato ali para fazer o motor parar. Não tem como alterar aquilo. Eu até tentei pensar numa forma de desmontar aquela peça onde fica a engrenagem, porque ali a haste fica para um lado e a pecinha, aquela plástica na engrenagem, fica defasada, quase 180 graus. Eu pensei em desmontar e mudar essa defasagem, mas eu fiquei com medo de estragar aquela peça ali, a engrenagem, e acabei desistindo. O que eu vou fazer é desconectar ali no motor do limpador o terminal ali do retorno, que é o 54. Vou deixar ele desligado, porque senão cada vez que eu desligo o botão aqui, ele vai voltar para esse ponto vertical e não horizontal como deveria ser. Devido a essa questão que eu mostrei para vocês do retorno de palhetas, eu vou ter que deixar desconectada essa alimentação do 54 aqui no motor. Vou deixar ela desconectada. É interessante isolar essa ponta aqui, porque ela sempre vai estar energizada quando a chave de ignição estiver acionada. Para isso pode isolar colocando um conector aqui, mas é interessante também soltar ali no motor, aliás, na chave de acionamento, para não ter energia nesse cabo aqui em nenhum momento, é mais seguro. Com aquele terminal 54 desligado, agora sim eu puxo o botão aqui dentro. Onde eu desligar o botão, vai parar as palhetas. Dessa forma eu consigo controlar para quando elas estiverem chegando na horizontal, eu desligar o botão. E vai ficar na posição que eu quero. Apesar de não ter atingido 100% do objetivo, eu estou satisfeito com o resultado da manutenção, de ter voltado a funcionar o motor do limpador. Utilizei aqui recursos caseiros, não precisei fazer aquisição de nenhuma peça. Só ficou essa questão do retorno automático de palhetas. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se puderem agregar alguma coisa, algum conhecimento aqui, eu agradeço demais. Agradeço a cada um de vocês que assistiu e espero vocês no próximo vídeo.